Queridos, vamos abrir na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, inicialmente, no capítulo 2, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11, o 12, nos dizem o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você já tinha pensado que o trabalho eficaz, operativo, daquilo que nós, na nossa limitação, chamamos de graça de Deus, que é o volume infinito dessa bondade, desse favor, desse amor, dessa graça a nós concedidos, que a perspectiva de eficácia, de operação, de realização da graça de Deus, entre tantas coisas, quer nos educar. É o que Paulo diz aqui. Educados na graça. O que significa receber educação na graça? Ora, tudo que na existência da gente acontece é ocasião de educação. Viver deveria ser educar-se. O ato de existir, sendo nós gente lúcida, que tem consciência de si mesma, que diz eu, só o fato de eu saber que eu sou numa existência que me cerca, já me desafia a querer entender, compreender. Ora, eu fui posto aqui, você também foi posto aqui, para que a gente não só entenda, mas se relacione com quem nos criou, uns com os outros, com a criação como um todo, e aprendamos quem nós somos e cresçamos nesse significado. Essa é a grande educação de todos nós na vida. E quem quer que tenha tido todas as academias de saberes e não tenha sido educado nessa consciência essencial de se saber, de se conhecer, de discernir seu significado em Deus na vida, passou pela existência como ente existente, mas não provou a alegria consciente e cheia de amor lúcido pelo Deus vivente, como uma pessoa vivente, adorando ao Deus vivente. Paulo aqui, no texto de Tito, não está praticamente nos falando sobre esse conceito amplo de que viver é ser educado, de que a existência carrega pedagogias diversas, que há sabedorias explícitas e implícitas para a gente aprender em todas as coisas. Mesmo pessoas que não têm acesso à revelação explícita de Deus, por exemplo, aqui no Evangelho, tendo um coração sensível, observando a vida, como Paulo diz em Romanos no capítulo 2, lutando nas suas consciências, ora acusando-se, ora defendendo-se, mas sendo honestos interiormente, vão discernindo o melhor caminho a caminhar. Mas a Escritura, quando diz que nós somos chamados a sermos educados na graça, está sendo extremamente explícita. Não está só dizendo que existe uma pedagogia no universo
que a existência implacavelmente sinaliza com o que é vida, com o que é morte, só não vê quem não quer observar. Mas ela vem adiante e diz: não, Deus não fez mímica apenas, como mímica é a natureza. O Deus não deu apenas indicativos e indicações através dos acontecimentos da vida e da existência pelos quais a gente possa aprender. Ele fez muito mais do que isso, ele deu revelação. Só não aprende e não se educa na graça de Deus que não quer. Nenhum de nós que aqui estamos tem o pretexto de poder se desculpar, tendo todas as oportunidades que tem, de não se deixar educar na graça de Deus. O que é ser educado na graça do ponto de vista prático? Todo mundo que educa aqui, e eu espero que todo mundo que aqui esteja, viva também para educar, porque uma das missões da gente na vida é aprender e ensinar, é passar. Então eu espero que todos aqui sintam que têm em si um dever de educar crianças, irmãos, amigos, parentes, filhos, próximos, de um modo geral. Mas ser educado na graça, de acordo com o que Paulo está falando, tem a ver com algo que, por exemplo, a educação acadêmica não prevê, a educação familiar previa no passado. Hoje em dia, alguns desses aspectos que Paulo menciona aqui estão apagados e esquecidos de todo na cabeça da maioria. E que nos últimos tempos, por incrível que pareça, a única pessoa que eu tenho visto falando com certa insistência nisso, sem dizer que o tema se vincula ao que Paulo diz aqui em Tito, mas tem sido uma insistência pública do homem, é do Papa Francisco, que não só aqui no Brasil, mas antes de aqui chegar e depois de daqui ter ido, falou insistentemente, tem falado em alguns temas aparentemente tolos e comezinhos, e que tem a ver com aquela educação na graça, sem a qual Paulo diz que a gente não aprende a arte e a gentileza de viver, de coexistir. Isso parece tolice, mas eu não cumprimento o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel, nem um querubim. Eu não peço café para querubim. Por favor, café, me passa o guardanapo. Eu não tenho essa relação nesse nível com nenhum ente espiritual e com nenhuma dimensão espiritual. Eu só tenho com gente. E tenho com tudo que me cerca na criação diante de mim. Portanto, discernir o significado de se deixar educar pela graça para o cotidiano da gente é absolutamente fundamental, porque tem a ver com as gentilezas do reino de Deus, as bondades práticas, as simplicidades de encontro que mudam a vida da gente, muda a vida dos outros e mudam o mundo da gente. Olha só quantas coisas simples e absolutamente fundamentais. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo ser humano está sob essa graça que se manifestou salvadora, porque Jesus Cristo é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ela se manifestou educando-nos, para que, renegadas
ela vai nos educar a fim de que a gente renegue a impiedade e as paixões mundanas. A graça de Deus, quando nos educa, ela nos torna piedosos, e quando ela nos educa, ela nos torna conscientes, ao invés de sermos só gente que anda com a pulsão da paixão, conforme os ingredientes e o pulsionar do fole, do vento, do mundo, do sistema, do dinheiro, do capital, da moda, da grife, da vaidade, da idiotice. E as pessoas só... Não é uma vida, você é uma resposta a anúncios. Você é uma resposta a subliminares. Vou comprar. Ai, que delícia. Você é uma ansiedade pulsante. A graça de Deus se manifestou para nos educar, para nos fazer gente piedosa e lúcida. Mas para isso, a gente tem que renegar a impiedade. Impiedade significa impiedade. Assim como piedade significa piedade. O que é piedade? É o cara que é piedoso. O impiedoso, a impiedade é a característica do impiedoso. A piedade é a característica de quem? Piedoso. O que é renegar a impiedade? É fazer uma sessão de esconjuração da impiedade, e esconjurar, eu renego. Não. É realmente não dar lugar a ela, é negar e negar e negar tantas vezes quantas sejam necessárias, é dizer aqui não. Em mim não. Renegar a impiedade e as paixões que há no mundo. É a mesma coisa, eu não serei um ser do fole, do vento, das pulsões, das reações, dos estímulos. Eu não serei o público dessa manipulação. Eu não. Minha cabeça não. Minha alma não. Minhas decisões não. Minha mente não. Eu definitivamente não. Paulo prossegue e diz que isso acontece para que então vivamos no presente século, na presente era, sensata, sábia, justa, equânime e piedosamente aguardando, cheios de esperança, porém uma vida marcada por sabedoria, justiça, piedade e esperança, aguardando a manifestação do Senhor, que vem. Ele pode vir me buscar, todos nós, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ou eu posso partir para lá a qualquer momento, e você também no abrir e fechar de olhos. Tanto faz se é ele para cá ou eu para lá, dá no mesmo. E vai acontecer para todo mundo aqui. Implacável e infalivelmente. Por isso ele diz: renegue as impiedades e paixões mundanas e aprenda a viver sensata, justa e piedosamente, aguardando a manifestação do Senhor Jesus. O que significa, então, essa educação a qual Paulo está falando, fazendo referência aqui a Tito? Se você abre no capítulo 2, volta a página um pouquinho adiante, você vê do que ele está dizendo, a que ele está se referindo. E você note aqui no capítulo 11, vocês estão vendo aí, desculpa, no capítulo 2, no verso 11, qual é a primeira palavra que aparece aí? Verso 11. Porquanto. O que essa palavra denota? Uma relação de causalidade. Por causa disso. Se isso aqui que eu estou falando for implementado, o resultado vai ser esse. Vocês serão educados na graça.
Porque foi para isso que a graça de Deus se manifestou, para fazer de vocês gente que carregue esse diferencial prático, que não é comportamentalista. Do lado de fora, o que vai se manifestar vai ser a expressão de realidades e essências do lado de dentro de vocês. Não são obrigações morais, são transformações do ser que alterarão a existência de vocês naturalmente. E aí ele diz no capítulo 2, a partir do verso 2, quais são essas realidades simples que não podem deixar de estar presentes na gente, nas nossas relações, sem as quais nós nunca renegaremos as impiedades e as paixões mundanas, para aprendermos a viver sensata, justa e piedosamente. Ele diz: tu, porém, Tito, fala o que convém ao Evangelho. Aqui está escrito a sã doutrina, ao ensino sadio do Evangelho. Então não é uma doutrinação, ensina a saúde do Evangelho para essa gente. Ensina essa gente a se relacionar, a existirem uns para os outros, a não se fazerem mal, a se fazerem bem. E olha só as coisas singelas que ele diz. E vejam quantas pessoas andam preocupadas com isso hoje em dia, além do Papa Francisco. Tem tão pouca gente. E esse é um assunto pelo qual em casa, em família, eu venho comovido cada vez mais com ele faz alguns anos. Mas nos últimos 3 anos, alguns desses temazinhos aqui foram me espremendo, porque eu vejo em volta, gente, o sacrifício que é para quem quer que queira ter uma família ainda. É muito grande o sacrifício. Você veja como a dissolvência do que saudavelmente se chama família é algo que está acontecendo na nossa cara o dia inteiro. Deixa eu dar só o meu exemplo. Eu sou um homem divorciado. E a minha mulher também. Conclusão. A nossa neta que está aqui hoje, a Helena, dentre outros 3, são 4 ao todo, eles têm que se dividir entre quantos avós e quantas avós. Não é? Agora, os lados dessas pessoas que foram nossos cônjuges, eles também prosseguiram. Aí eles têm seus casamentos, alguns com filhos de outro casamento, outros têm outros casamentos, com relações de outros casamentos, com demandas que vão surgindo de outros núcleos separados. O que antes era uma unidade simplificada e linear. Tataravô, bisavô, vovô, papai, mamãe, eu, meus filhos, uma linha reta. Agora, você olha, é uma constelação. E pior, a maioria absoluta quase não faz esforço para criar pontes de conexão entre os satélites. Então vai ficando tudo desconectado, sem fala, separado, no máximo facebookianamente informado, mas sem vínculo. E ainda tem mais as histórias dessa geração mais atual, que são homens que geram filhos e não se importam com os filhos que geraram, tão logo se divorciam de suas mães. Alguns barganham até a morte para dar o que é de assistência básica para o filho que gerou, ou para a mãe dele, no apoio que necessite. E quando arranja alguém do lado, na outra relação, que é alguém também possessiva, começa a puxar para lá, o filho vai sendo deixado aqui, ou essa outra família, logo se vão começando outros vínculos, aí você vai vendo filhos de Natal, filhos de aniversário, filhos de evento. Vocês entendem o que eu estou dizendo, é claro.
É só olhar para a vida de vocês e ver. Tem gente aqui que nem precisa dizer que papai e mamãe se separaram, ou vovô e vovó, e que houve essa fragmentação, apesar de estar tudo linearmente certinho. A própria cultura de se relacionar com avô, avó, pai, mãe, tio, tia, pessoas, família, irmãos, manter vínculo, continuar, está em franco processo de dissolvência. E a gente nem nota, está morrendo. Mais 30 anos assim, vão sobrar os álbuns de família. E vocês já imaginaram o que é uma existência sem esses valores agregados e sem esse elemento de pedagogia na educação, na graça? Olha os temas de Paulo. Vamos ler aqui, capítulo 2, verso 11. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, certo? E aí ela nos educa na graça. Que educação é essa? Capítulo 2, verso 2. Ele começa a dar os temas aqui. Quanto aos homens idosos, homem idoso lá para Paulo naquele tempo, eu já era um cara idoso naquela época. Hoje eu não sou, mas ainda. Estou ficando lá. Mas naquele tempo já estava. Já era considerado um ancião. Quanto aos homens da minha idade, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais e bem mais, que sejam temperantes, que tenham tempero, que sejam gostosos, equilibrados. Pessoas, o que é ter tempero? É aquilo que não agride, não tem polarização. O bom tempero dá gosto a tudo. Portanto, o que se fala aqui é de equilíbrio. É de temperança, nesse sentido de segurar a explosão e de ter controle sobre si mesmo. Que sejam respeitáveis. Que se olhe para eles e se tenha reverência para com eles, porque eles se respeitem. Gente que não se respeita não será respeitada. Gente que se respeita frequentemente não é respeitada. Imagina os que não se respeitam. Sejam sensatos. Hoje em dia, o que eu vejo toda hora é um monte de filhos angustiados com a insensatez dos seus pais. São garotos preocupados com os seus pais insensatos. Ou então outros que veem que a insensatez dos pais é tão grande que se permitem eles próprios a toda sorte de aumento de loucura, porque diz, quem deveria me educar não se educa. Que mais resta para mim, senão ventar as minhas pulsões do mesmo modo? Recomenda aos homens idosos que sejam sadios na fé, que sejam gente que tenha raiz, que conheça a palavra, e que sejam sadios no amor e na constância e na perseverança. Isso aqui é uma palavra que educa a gente na graça. O cara educado na graça, um senhor educado na graça, não é só uma pessoa que comete gentilezas, é uma pessoa que vive assim. Isso é ser educado na graça. Agora, olha para você que tem mais de 45 anos, 50 anos de idade, e sinceramente se enxergue e me diga, se você é temperante ou se você raciocina justamente o oposto. Não, eu trabalhei demais, já fiz tudo demais, já cheguei aqui, já estou até me aposentando, agora chegou na hora de eu soltar a franga. Fica aquele bando de vovô patético. Eu tenho conhecidos que dizem para os netos, não me chama de avô, me chama de tio. As coisas mais patéticas. Eu não quero ser identificado, olha as gatinhas aí. Aí você vê aquele cara ridículo.
sem nenhuma temperança, não se respeita, nenhuma sensatez. Qualquer garoto minimamente lúcido tem o que dizer a ele e ensinar, porque a insensatez toma conta. Como não tem temperança, vem... Aqui Paulo está falando da falta de equilíbrio, inclusive sobre a ingestão daquilo que altera a consciência e deixa o cara sem censura. Ficar velho para não ser assim é derrota total, sinceramente. Eu peço a Deus todo dia que a minha velhice seja no mínimo daqui para lá de bela. E eu estou gostando de envelhecer. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. As mulheres de mais idade, olha aqui, minhas amigas, a recomendação é: sejam sérias no seu proceder, não se agalinhem do jeito que está acontecendo, um negócio horroroso. Um bando de mulher querendo dar para um monte de criança, de garoto. É todo mundo de Suzana Vieira, baixou um negócio que eu... Que negócio é esse, meu Deus? Baixou uma pomba Vieira, um negócio assim que não para. É um comichão que eu olho, vocês acham engraçado? Eu acho patético. Meu Deus, graças a Deus não é minha mãe. Podia ser, né? Poderia. Sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras. Não escravizadas a muito vinho, só a pouco. Porque pouco vinho não escraviza, o que escraviza é muito vinho. Então, nada de muito vinho, só o gostoso. O gostoso. E vinho é só um item aqui, paulino, é qualquer outra coisa que altere a consciência, que às vezes existe até o lugar desse momento, o lugar do vinho, o lugar dessa alegria, como o Salmo 104 diz, que o Senhor deu conhecimento ao homem para explorar o vinho que lhe alegra o coração. Existe essa dimensão também, mas que seja com temperança. Não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Quantas pessoas hoje a gente pensa já assim com uma determinada idade, que as meninas estejam olhando para elas e dizendo: poxa, é o tipo de mulher que eu queria me tornar. Uma mulher de Deus, legal, gente boa, bonita, generosa, aberta, séria, íntegra. Porque esse é o objetivo, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Mas a Suzana Vieira não vai querer esse lugar para ela. Isso para ela é careta, está morto. Quem é a mulher entre nós que quer ser educada na graça de Deus? Para ser séria no seu proceder? Para ser saudável no seu falar? Para ser temperante no seu agir? Mestra do bem, não como pedagogia de ufania e de vaidade, mas por boas obras, a fim de instruírem meninas mais jovens, recém-casadas, a também amarem os seus maridos e a cuidarem dos seus filhos, a serem sensatas. As meninas mais jovens ensinadas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, não na perspectiva daquela submissão de tirania, mas na perspectiva de doçura relacional nesse vínculo com um homem que igualmente a ama e que nem puxa esse assunto de quem manda em quem. É tudo natural no amor, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços,
Aqui eu acho que hoje em dia todo mundo, né, são os moços. Porque as faixas etárias também se dilataram agora, os critérios. A juventude está indo até os 80 anos para algumas pessoas. Então, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Moços criteriosos, isso é tudo que, meu Deus, que não existe mais, que acabou. Moços criteriosos. Está todo mundo sem critério. É impressionante, eu estou chocado, cada dia mais. Eu fico vendo a moçada saindo para a night, ou vendo os movimentos, aí você para na porta de qualquer lugarzinho desse, você vê o pessoal com a bebida do lado, ou alguns já cheiradões, mas sempre com muito álcool ao lado. Nunca se bebeu tanto álcool. E eles bebem, não é porque eles gostam de cerveja, não. Eu devo gostar mais de cerveja do que a maioria, eu não gosto tanto de cerveja. Mas quando eu vou beber uma é raro, mas quando eu bebo, hoje eu bebi 3 cervejas. Quando eu vou beber, eu quero sentir o gosto da cerveja, não é para não sentir. Eu vejo não, eles querem ficar doidos, tontos, a não saberem mais quem são. Tem outros que pegam e dão aquelas talagadas logo de qualquer outra coisa bem forte. Vapo, para já sair. Aquele bicho alterado, doidão, que é para sair pegando, e as meninas para saírem também, coisa maluca. Meninas indo sem calcinha para a night, para ficar subindo nas escadas com um homem de um lado e do outro, dando dedada nelas, e elas vendo quem é que gosta de levar mais dedada. Não estou brincando, não. Vocês sabem. Não parar de palhaçada e de hipocrisia. Senão eu fico com raiva. Não, é sério. Porque esse negócio me ira. E é gente que se diz da fé, que celebra a graça de Deus, mas que gosta de ficar sem calcinha em festa para levar dedada. Desculpem, eu tenho meu limite e o do Evangelho não está sendo negociado. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Por isso, moços, de igual modo, exorto-vos a que em todas as coisas vocês se tornem criteriosos. Em todas as coisas. Tenham critério, tenham juízo, tenham paradigmas, tenham princípios, tenham referências. Não negociem a alma de vocês assim. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. Ele agora fala com Tito, que era um jovem. Oferece-te a ti mesmo como um padrão de um viver carregado da produção do que seja bonito. Portanto, quando tu ensinares, mostra integridade no teu ensino, reverência para com as pessoas, uma linguagem que seja sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhuma indignidade que usar contra nós. No trabalho, vocês, servos, sejam em tudo, e naquele tempo ele estava falando de uma relação de escravatura, de escravo com o senhor do escravo. Não é o nosso caso, graças a Deus, isso acabou. Mas o princípio que fica aqui nos versos 9 e 10 é esse de aquele que está sobre você, que lhe paga o seu salário, trabalhe com todo o coração. A graça de Deus nos educa para que a gente seja grato, para que a gente reconheça quem é que está nos propiciando o que a gente tem, para que a gente seja próprio, para que a gente seja obediente aos princípios que regulam a relação, para que a gente gere satisfação naqueles que nos empregam e não sejamos respondões e nem pessoas que, sem razão, ficam procurando altercações de nenhuma natureza, que não furtem, que não roubem, que não sejam desonestos. Pelo contrário, deem prova
prova, demonstração de toda fidelidade no trabalho, na profissão, no dinheiro, na responsabilidade, na responsividade, na auditabilidade dos nossos atos, a fim de que, por esses atos de fidelidade, o Evangelho seja ornado, a glória de Deus seja ornada, a graça de Deus seja vestida na nossa vida. Paulo ainda prossegue aqui mais adiante, nos dizendo outras coisas sobre como na prática a graça de Deus nos educa. Olha o capítulo 3, falando agora das autoridades. Sejam obedientes às autoridades, não no sentido dessa subserviência, isso era lá no Império Romano, onde as relações eram de outra natureza, mas o princípio que fica é esse, não em relação ao homem que esteja no poder, mas à instituição cujo desejo ou a proposta é manter equilíbrio, ordem, sossego na vida. Tratem isso com respeito, diz Paulo. A graça de Deus nos ensina a ter essa consciência. Não difamem pessoas, não sejam altercadores, ao contrário, sejam cordatos, deem provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós, um dia, outrora, também fomos insensatos, desobedientes, desarraigados, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e hedonismos, vivendo só em malícias e invejas, éramos odiosos, odiávamos uns aos outros. Mas então a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, para nos educar e nos fazer renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olhem aqui, amigos. Tem um monte de gente aqui dizendo, se eu estivesse em casa e tivesse lido isso, eu entenderia. Eu também acho. Ninguém me explicou isso, eu é que li sozinho a vida inteira. Qualquer um pode entender. Mas é por isso que eu estou aqui. Olha, Bíblia na mão, Bíblia no celular. Quem está com Bíblia no celular? Todo mundo aí, né? De Bíblia no celular. Todo mundo tem acesso ao que eu tenho acesso. Ninguém pode dizer que eu tenho uma gnose especial, que eu faço parte de um culto de mistério. Aí eu me reúno com os sacerdotes especiais, um cardinalato, e que a gente, então, tem os códigos de mistério e vamos dar a eles agora esse nível de informação. Não. É tudo franqueado a todos os homens. Assim é a graça de Deus. O que então que importa? Só importa se você vai se levantar e vai dizer, eu quero que a minha vida seja educada na graça de Deus assim. Eu quero ser jovem assim. Eu quero ser moça jovem assim. Eu quero ser casado e amando a minha mulher assim, ou meu marido assim. Eu quero ser idoso ou idosa, cuidando uns dos outros assim, e desejoso de ser essa referência de vida para os que eu gero, para os que vêm depois, para que o Evangelho não seja difamado, e nem seja diluído, e nem seja dissolvido, e nem morra, e nem piore nas nossas vidas de geração a geração, a ponto de deixar de ser Evangelho, virar só esse cristianismo de verniz, mas Evangelho nenhum na gente. Vamos ficar em pé? Isso aqui parece até aula de moral e cívica, não é? Eu pensei muito antes de dizer essas palavras tão singelas para vocês, porque parece uma aulinha básica de moral e cívica.
E eu fico tão constrangido com moral cívica. Eu sempre detestei essas aulas. Mas, gente, esse básico aí, essa educação na gentileza humana, está tão desaparecida que, infelizmente, a gente vai ter que voltar a repetir as coisas mais primárias do mundo, porque não é possível. Se todo mundo sabe, e se isso tudo é óbvio, vivamos. Agora, se não se vive, admitamos, em primeiro lugar, que é óbvio. E em segundo lugar, que a gente não quer. Que a gente não renegou as paixões que há no mundo e nem a nossa impiedade. E quem não renega a sua impiedade, quem não diz não, eu não quero, eu não sou, não serei, não me tornarei, não admito em mim isto mais. Quem não fizer esse ato de abjuração a partir do seu interior, de uma convicção profunda que olha, se enxerga e diz, não viverei, insensato, tolo, pulsionado, não carregarei apenas esse verniz que não me converte. Eu quero sofrer a pedagogia da graça, eu quero me transformar em qualquer fase da vida num ser que carrega a propriedade, o sentido e a graça da educação de Deus. Se eu olhar e dizer, ali tem uma pessoa que recebe educação do Pai. E às vezes você enxerga gente que nem abriu a boca e você já sentiu que o Espírito carrega essa gentileza da eternidade. Quando isso entra na gente, isso fica na gente para valer. Jesus, cada uma dessas pessoinhas queridas, desses irmãos amados, desses teus filhinhos preciosos, veio aqui querendo receber alento, querendo receber exortação, consolação, vigor, palavra, estímulo, força para viver, luz, entendimento, compreensão, discernimento, coragem, e também buscando aqueles milagres que só o teu Espírito pode realizar, tirando-nos de depressões de morte, arrancando ansiedades do inferno da alma da gente, operando de modo extraordinário aquilo que homens não conseguem realizar e medicinas humanas estão aquém de poder alcançar, mas a tua graça, por misericórdia, nos banha e de repente a gente amanhece curado sem saber, sem falar das milhões de coisas das quais tu nos salva, assim que a gente perceba. Mas a gente está aqui porque quer a ti, quer a tua palavra, quer aprender a viver. Educa-nos na tua graça. Ajuda-nos a sermos jovens assim, meninos, meninas, moços, moças, homens, mulheres, senhores, senhoras, de todas as idades, educados na gentileza de Jesus, no trato de Jesus, na graça, na atitude, na boa vontade, na ternura de Cristo, na sensatez, no equilíbrio. Por favor, salva a nossa mente para que ela não fique louca como louca está esta geração. Preserva a nossa sensatez, Senhor, porque se a nossa sanidade espiritual não for preservada, nós estamos perdidos. Tem tanta coisa doida acontecendo, tanta coisa maluca, tanto devaneio, tanto desgoverno, tanta intemperança, tanto descontrole, tanta entrega só aos domínios do impulso, sem que aqueles que dizem que são teus reneguem aquilo que os mata. E não é porque não morreram no corpo que já não estejam morrendo no espírito e na alma. Senhor, por favor, permite que essa palavra tão simples e infantil
nos acorde, a nós todos que estamos sonados, alguns gelados, alguns indiferentes, alguns num limbo. Pelo amor do teu nome, eu te imploro, ataca-nos com as patadas do teu amor, ó Leão de Judá. Nós queremos ouvir o rugir que nos levante, que nos acorde, que nos põe em pé, não com medo, mas cheios de temor e tremor e santidade para viver a vida contigo, educados na tua graça. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. E eu, em nome de todos nós, te agradeço a bênção da saúde, do trabalho, da possibilidade de ir e de vir, de ganhar, de receber, para comer, para atender necessidades e para socorrer necessidades. Dilata o nosso coração, e quanto mais dilatados formos, que mais cheios do teu Espírito, do teu amor sejamos. Em nome de Jesus, abençoa esta semana de cada um aqui. Tem alguém entre nós doente? Fique em pé. Tem alguém entre nós precisando de uma resposta urgente, de um socorro imediato? Fique em pé. Socorro mesmo. Tem alguém aqui entre nós dizendo: eu renego a impiedade e as paixões do mundo e abraço a educação na graça de Deus. Pode ficar em pé também. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Eu sei que tu estás agindo aqui. Eu sei e eu sinto. E se eu não sentisse pela fé, eu saberia. Mas hoje eu também sinto que tu estás sutilmente fazendo coisas no coração e na vida de alguns muito especiais. Por favor, completa o arrependimento, completa a cura, completa o socorro, o livramento, e também vem subitamente e liberta aquele que não sabe como, em nome de Jesus, porque tu já és vivo. Amém, amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.